E aí, Tavuano, tudo bem? Espero que todo mundo esteja tranquilo, se cuidando, usando máscara, passando álcool em gel na mão, lavando as mãos, tá ok? Aula passada a gente viu a primeira parte dos aspectos humanos, né, do Oriente Médio, e hoje a gente vai ver nessa segunda parte, né, começando aí com religiões e etnias, tá? Quando nós falamos das três maiores religiões monoteístas do mundo, né, o monoteísmo quer dizer acreditar em um só Deus, é, você tem ali, né, a região como sendo o berço dessas religiões, né? Principalmente, né, o cristianismo e também o islamismo, né? O judaísmo ele foi criado, né, ou tem a sua criação a partir, né, de 1200 antes de Cristo. O cristianismo tem origem, né, a sua origem é marcada pelo nascimento de Jesus, e o islamismo só foi surgir a partir do século VII, né, no ano 610, quando as tribos árabes, a maior parte delas se reuniram, né, e o profeta Maomé, o responsável por essa união, né, das tribos árabes e por, né, criar então a religião islâmica, tá? É, Algumas áreas da região, né, do Oriente Médio, são extremamente importantes para essas três religiões. Você tem, por exemplo, em Jerusalém, né, o Muro das Lamentações, antigo muro, né, do palácio do rei Salomão. Nós temos a mesquita da Cúpula Dourada, também dentro de Jerusalém. E claro, né, a igreja do Santo Sepulcro, que marca ali o local da crucificação de Jesus. Tá? Essas, ou melhor, esses pontos turísticos acabam potencializando de forma bastante elevada o turismo na região, né, desculpa, do Oriente Médio. Só para a gente ter uma ideia, né, tem a cidade de Meca, na Arábia Saudita. Ela, por ano, recebe aí pelo menos 2 milhões de pessoas numa peregrinação anual, né, da fé islâmica. Tá ok? Um fator aí, né, importante para a gente destacar dessas religiões dentro do Oriente Médio é que, principalmente, né, nos países de fé islâmica, alguns deles há uma mistura, né, da fé ou da religião com o governo. Né? Alguns países como Arábia Saudita, Irã, né, Afeganistão, você tem ali uma relação muito direta da religião com o governo. No caso da Arábia Saudita, existe ali uma monarquia, né? E o rei aplica a lei islâmica, né? Chamada Sharia. Ah, o país, né? Como a gente tem aqui no próprio texto, ele nunca teve uma constituição, conjuntos de leis. As leis que ele utiliza são do Alcorão, seu livro sagrado, né? E das Sunas. Já o Irã e o Afeganistão, esses são repúblicas islâmicas, tá? Onde o principal, né, líder religioso e político, ele é representado, né, melhor dizendo, como o guia supremo, tá? Existe, claro, nesses países presidente, existe o poder legislativo, mas esse guia supremo, por exemplo, ele tem o poder de retirar o presidente, né, de demiti-lo, além de eleger o chefe do judiciário
e quem comanda as forças armadas. Então a gente percebe, principalmente Irã e Afeganistão, a questão da religião está muito mais ligada, né, à forma como se governa, tá bom? Seguindo aí na 198, nós já temos as etnias. A etnia predominante do Oriente Médio é a árabe, tá? Compreende aí a maior parte dos países da região. Os árabes, além, né, de estarem concentrados no Oriente Médio, também se espalharam pela Ásia Central, Índia e Península Ibérica, né, num período onde houve uma forte expansão islâmica em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, durante um bom tempo, né, Portugal e a Espanha era ocupada pelos árabes, né? Na época eram chamados de mouros. Essas regiões, claro, que eu citei, são regiões onde houve, né, a expansão do islamismo ou a ocupação, né, de povos árabes, e aí por tal a religião islâmica é comungada, né, nessas regiões até hoje, mas nós encontramos, né, árabes em todo o mundo. É um povo que está diretamente ligado também com o processo de peregrinação, tá? A gente ainda tem na região, né, os judeus, em Israel, né, com a etnia judaica ou hebraica. Na Turquia, a etnia com o mesmo nome, né, os turcos. E no Chipre, o cipriota grego, tá? Além disso, no Irã, a maior parcela, né, da etnia do país são os persas, do antigo Império Persa, né, da antiguidade. Algumas minorias apresentam um grau de importância relevante, como os assírios, que estão na Síria e no Iraque, armênios, né, no Líbano, Irã e Síria, e os curdos, né, que é a maior etnia do mundo sem um Estado. Para facilitar o entendimento, né, quando a gente fala em Estado, é um país. Não existe um território delimitado e falar aqui é o Kurdistão. Isso não existe. Os curdos estão espalhados por 7 países. A gente tem 4 deles aí indicados, né, e os 4 países do Oriente Médio são os que mais concentram a etnia curda, tá? É um povo que durante, principalmente, né, mais recentemente, século XX e século XXI, vem sofrido com perseguições, tá? Tivemos durante a Guerra do Golfo, que foi no início dos anos 90, né, os curdos ajudaram os norte-americanos contra os iraquianos, e a resposta do então líder iraquiano Saddam Hussein foi usar uma bomba química, né, e o gás mostarda, que acabou matando centenas, né, de moradores, ou de áreas, né, melhor dizendo, de etnia curda no Iraque, tá? Com a guerra mais recente do Iraque, né, após o atentado de 11 de setembro, novamente os curdos foram atacados pelos iraquianos, né, a mando de Saddam Hussein, e posteriormente, na verdade, bem recentemente, eles tiveram um papel muito importante em conflitos contra o Estado Islâmico, né, ajudando no Iraque o governo iraquiano e os aliados, como os Estados Unidos, a expulsar o Estado Islâmico de algumas cidades que eram ocupadas, né, por eles no Iraque. E na Síria também foram importantes para a expulsão desses extremistas do Estado Islâmico de algumas cidades ocupadas do país, tá? Aí só para a gente ter uma noção em números, né? Os curdos atualmente são mais ou menos
um pouco mais que melhor dizendo, 45 milhões de pessoas, né, espalhados em todo o mundo, e a maior parte dessa população está concentrada na Turquia, Irã, Iraque e Síria, tá? No Iraque, o governo, né, reconhece o Kurdistão iraquiano. Professor, só falou que eles não têm, né, um Estado. E continuam não tendo, né, um país para eles. Na realidade, eles são subordinados, né, tem ali uma autonomia para governar a região do Kurdistão iraquiano, mas ainda estão diretamente ligados ao governo. Eita, tá coçando a garganta, gente, desculpa. Ao governo iraquiano, tá bom? Tá bom? Já no Afeganistão, né, a gente vai ter uma etnia árabe chamada Pashtun. Eles compõem mais de 42% da população, né? A maior parte deles estão na capital, Cabul, e em uma faixa, né, que corta ali o país do centro, do leste para o oeste, tá? Ainda existem os tajiques, que representam 33% da população e ocupam o nordeste do país. Hazaras, na região central, e os uzbeques, tá, no norte. Tanto tajiques e uzbeques, essas minorias na região, claro, têm uma ligação de proximidade com esses países da Ásia Central, né, o Uzbequistão e o Tajiquistão, mas o número, né, um número maior dessa minoria está hoje no país devido à ocupação soviética, né, durante a década de 80. Né? Tanto o Uzbequistão quanto o Tajiquistão faziam parte da antiga União Soviética. Tá bom? Seguindo aí, na página 199, nós temos os fluxos migratórios. Tá? O Oriente Médio é o principal polo de emigração mundial, então de saída de pessoas. Grande parte dessa emigração ocorre por movimentos forçados, quando a população se vê obrigada a fugir, oriunda de conflitos, tá? Ou de alguma tensão na região, tá? Além, de ser o principal polo de emigração mundial, boa parte, né, dessa população migra para fora do Oriente Médio, mas há também uma forte migração interna, né, a fuga de algumas populações árabes do seu país de origem para países árabes vizinhos, tá? Alguns países do Oriente Médio, ao invés de ter uma taxa elevada de emigração, tem uma taxa de imigração, de entrada, né? Dentre os principais aí, Israel, principalmente após a sua criação, né? No final da Segunda Guerra Mundial. E, posteriormente, né, a esse crescimento de Israel, mais para o final do século XX, início do século XXI, uma outra área do Oriente Médio que é bastante receptora de imigrantes são os Emirados Árabes, né? Como Catar, Dubai, essas cidades extremamente ricas que acabam sendo acabam indicando, né, uma forte atração populacional, tá? Dentro da questão de imigração, os países com os maiores saldos migratórios é a Turquia, com 1,5 milhão, né? Omã com 605, Arábia Saudita 500 e Catar 200 mil. Tá? O grande contingente aí de imigrantes da Turquia está ligado principalmente aos refugiados sírios. Né? Eles são resultado do conflito, né, ou da guerra civil instaurada no país, e junto à guerra civil
a gente teve também a ocupação de algumas cidades por parte do Estado Islâmico. Então, esses fatores acabaram impulsionando uma forte fuga, né? Fuga populacional na Síria. Página 200, a gente começa a falar da questão de refugiados e deslocados internos, tá? O deslocado interno, ele não sai do país, mas ele sai da sua região. Então, digamos, né, hipoteticamente, a região sudeste está em guerra, nós vivemos na região sudeste, no estado do Rio de Janeiro, e pela guerra, né, que vem ocorrendo aqui na região, nós migramos, sei lá, para o Amazonas. Essa classificação, né, de fuga entra como deslocado interno. Você continua dentro do seu país, né, sobre a responsabilidade do seu governo. Já os refugiados não. É quando há a saída do seu país e você passa a ser responsabilidade do governo, né, que vai receber esses refugiados, tá? O Oriente Médio, né? Você tem 3 países com os maiores números de refugiados no mundo. A Síria com 6 milhões devido à guerra civil. Palestina com mais de 5 milhões devido ali ao conflito com Israel. Afeganistão, né, devido à guerra e o controle do grupo extremista Talibã em algumas regiões do país. Tá ok? Dos mais de 6 milhões de refugiados sírios, né, 3 milhões e meio estão na Turquia. Destes, 250 mil vivem em campos de refugiados. Tá? A Síria ainda apresenta outros campos de refugiados com centenas de milhares de pessoas. Um em Sanliurfa, né, com quase 450 mil pessoas. E na capital, Istambul, e na cidade de Istambul, a capital é Ankara. E na cidade de Istambul, há cerca de 500 mil pessoas. Tá? Por que essa grande concentração de refugiados na Turquia? Como um mecanismo, né, é um mecanismo utilizado para a Europa para frear a entrada de imigrantes na Europa. A gente teve um grande fluxo, né, de imigrantes ilegais tentando chegar à Europa pelo mar Mediterrâneo. Isso resultou em uma série de, infelizmente, né, mortes no oceano. E a partir de então, a União Europeia, né, o bloco econômico do continente europeu, ele passou a financiar os campos de refugiado na Turquia, né? E essa ajuda da Turquia futuramente poderia ajudar ao país a integrar, né, o bloco da União Europeia. Tá ok? O grande problema, aqui a gente tem alguma das rotas, né, de refugiados no Oriente Médio. Qual o grande problema, gente? Além, né, de estarem vivendo dentro de um campo de refugiados, onde as condições não são as melhores, né, de moradia e vida, né? Esses refugiados têm sofrido com a xenofobia, tá? Não só dentro do território turco, que também é, né, de maioria islâmica, mas quando esses refugiados conseguem chegar à Europa, eles passam a ter também, né, sofrer, com essa aversão, né, ao estrangeiro. Na Europa, a xenofobia ganhou uma subdivisão, né, que é a islamofobia. Por quê? Xenofobia é a aversão, né, ao estrangeiro. Já a islamofobia seria a aversão a pessoas de fé islâmica, né? É esse preconceito que vem crescendo muito na Europa. Infelizmente há uma generalização, né? É claro, ataques terroristas têm como principais grupos
grupos extremistas islâmicos, mas esses extremistas islâmicos não representam a totalidade, né, da fé islâmica, que é uma fé que prega muito mais o amor do que a guerra. Na realidade, esses fundamentalistas, eles têm, né, uma percepção errônea do que está escrito no seu livro sagrado, né, que é desculpa, ao Corão, tá? E aí a gente fecha, tá? Um importante aí que a gente deve ressaltar, aqui no mapa eu ia acabar esquecendo, ó, as principais rotas em que a população do Oriente Médio se utiliza para chegar na Europa. Turquia, pode ir, né, a pé ou através, né, do mar, cruzando ali o mar Mediterrâneo para chegar até a Grécia e da Grécia subindo até alcançar as principais potências do continente europeu. Tá bom, gente? A gente fecha então aqui essa segunda parte dos aspectos humanos. Façam os exercícios da 201 e 202, né? 203 tem? Não. Então, ó, 201, 202 de exercícios, além dos exercícios lá no site do SAI. Tá ok, galera? Um abraço. Qualquer dúvida, me chame aí no Classroom.